Irmãos queridos, um legado de amor pela cidade. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. João 12, do verso 1 ao verso 8. Espero que todos tenham encontrado a passagem. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós nos lançamos totalmente na Tua misericórdia, contando com Tua graça, a fim de que haja transcendência nesse momento. Comunicação clara, objetiva, fiel, da doutrina bíblica, no poder do Espírito Santo. Mas isso de uma tal maneira que tenhamos a nítida percepção de que o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está entre nós, de maneira que saiamos daqui encorajados, animados, renovados, desejosos, mais do que jamais experimentamos em nossas vidas, de marcar a história da nossa cidade, exalando o bom perfume de Cristo. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos muitos pecados. Amém. João capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, ele estabelece um importante equilíbrio entre a adoração e a missão da igreja no mundo. Daí a importância de nós analisarmos um texto como esse. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Vale a pena nós lermos a parte final do Evangelho de Marcos, que apresenta uma descrição desse mesmo episódio da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Vamos pegar a parte final, verso 6 em diante. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Portanto, nós estamos aqui entre dois mundos que precisam urgentemente ser harmonizados pelo protestantismo brasileiro. O mundo da penetração da igreja nas favelas, nas comunidades do sertão do Nordeste, nas cidades ribeirinhas do Amazonas, o mundo do contato com os excluídos, com os despossuídos, com aqueles que estão
privados do acesso àquilo que lhes possibilita expressar todo o seu potencial de seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Foi o que eu vi semana passada em Moçambique. Havia recebido o convite para falar na primeira conferência CEPAL para os pastores de Maputo, sabendo, contudo, perto da chegada da conferência, que o país havia sido devastado pela passagem de um ciclone, o ciclone Idai. Me virei para o missionário e disse: nós temos que estar onde as pessoas estão gemendo. Eu sugiro que você mexa na programação. Tem igrejas aí para eu pregar. Eu sugiro que nós nos concentremos no final de semana no congresso, era uma segunda-feira, e que nós nos dirijamos para essa região, onde há surto de cólera, risco de contrairmos malária, mas é onde as pessoas estão gritando, onde as pessoas estão gemendo, onde homens e mulheres encontram-se no estado de total dependência da solidariedade humana. Então, o missionário teve o bom senso de rever a agenda. Pegamos as 2 últimas vagas num voo para Beira, uma cidade da região central de Moçambique, e lá me deparei com um cenário de terra arrasada e com uma pobreza com a qual eu jamais me deparei na minha vida. Porque a minha experiência é de contato com a chamada pobreza moderada e a pobreza relativa. Ali eu conheci a pobreza absoluta. Não há como aquelas pessoas saírem daquele estado de petição de miséria sem a atuação do poder público, sem a atuação das grandes potências, da ONU. E por que não incluir nessa relação de instituições que podem exercer a misericórdia naquele país, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então esse é um lado da nossa missão, como você ver homens e mulheres gemendo, em estado de desamparo, aflitos, enterrando seus filhos, e você não se compadecer dessas pessoas. Contudo, há uma outra dimensão sobre a qual essa passagem fala também. De um lado, ela diz que nós sempre teremos os pobres conosco. Maior evidência de que nós temos que pregar o Evangelho para a humanidade, porque isso é o sinal mais cabal de que nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Em pensar que em todas as fomes coletivas que houve nos últimos anos, havia oferta suficiente de alimento para alimentar a toda a humanidade. Porque hoje nós temos 1 bilhão de seres humanos vivendo na miséria. Contudo, essa passagem que declara que teremos sempre os pobres conosco e que a nós nos cabe aproveitar as oportunidades que a providência divina cria para socorrermos estes que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esta mesma passagem revela Deus se agradar do culto prestado pela irmã de Marta e Lázaro, quando esta derramou o perfume de nardo puro sobre a cabeça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando, portanto, o nosso Redentor, juntamente com a declaração de que a igreja é chamada para cuidar dos despossuídos, afirmar que o próprio Deus, mediante o seu governo providencial, haveria de fazer com que, por onde o Evangelho fosse pregado, a história desse culto, vamos assim dizer, extravagante, fosse contada. Por que, portanto, nós temos que separar o que Deus uniu? Por que irmos para o extremo
de um suposto amor pelo Criador, que é incapaz de identificá-lo na vida do necessitado, e por que, por outro lado, enfatizarmos que esse Deus pode ser encontrado na vida do nu, do faminto, do sedento, do enlutado, perdendo ao mesmo tempo de vista o fato que esse Deus chama a sua igreja para ele prestar culto em espírito e em verdade, um culto que tenha como referência a adoração dessa mulher, que se viu diante da beleza do seu Salvador e que ofereceu a ele o melhor. Portanto, eu vim aqui, ao pensar na proposta desse congresso, falar sobre o chamado da igreja para o amor. E como esse amor deve se expressar na relação direta com Deus Trino e na relação com os membros da nossa espécie que mais carecem da solidariedade humana. Então vamos ao texto. Qual é a natureza da verdadeira adoração? Em que ela consiste? Qual a sua gênese, sua razão de ser? Em que esta adoração está fundamentada? Chama-nos a atenção no culto prestado por Maria ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela ofereceu a Cristo aquilo que havia de melhor em sua vida. O perfume do nardo importado do Oriente, caríssimo, de valor correspondente a 300 dias de trabalho, derramado sobre a cabeça do Senhor Jesus, e com esta mesma mulher transformando os seus cabelos em toalha, a fim de enxugar os pés do maior amor da sua vida. Portanto, não há a mínima dúvida de que esse culto só é consistente, só é real, só é verdadeiro, quando ele se expressa dessa forma tão impressionante, presente na vida de Maria. Quando permitimos que pela graça divina seja vazado de nós o perfume da entrega mais radical de tudo que temos e somos, aquele que se entregou radicalmente por você e por mim. Chama-nos também a atenção o fato de que esse culto é revelado como tendo sua sede no coração. O que nós vemos é a presença daquilo que Jonathan Edwards chamava de afeições santas, fortemente presentes na vida de Maria. Em conexão a isso, convém indagar o que Maria percebeu no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a levou a expressar amor tão ardente por Cristo. Esse é um tema central. E preste atenção, se nós não tivermos habilidade para, mediante o poder do Espírito Santo, levarmos os membros da nossa igreja a uma experiência estética com Cristo, nós estaremos pastoreando uma comunidade de neuróticos. E por que eu digo isso? As demandas da fé cristã são de tal magnitude que você só consegue vivenciá-las se o seu coração estiver tomado de amor pelo Senhor Jesus. O nosso chamado, portanto, é para respondermos à ética cristã da mesma maneira que Jacó respondeu às exigências do seu sogro Labão.
A Bíblia diz que ele trabalhou duro, 7 anos por causa de Raquel. E aqueles anos foram como poucos anos, pelo muito que ele amava a Raquel. Esse é o nosso chamado. Levar os membros da nossa igreja à experiência do poder expulsivo de um novo amor. Contudo, nós precisamos atender a demanda espiritual de gente como uma moça, cuja crise com o cristianismo tomei conhecimento recentemente, através de um amigo, que me contou que essa moça, depois de ter passado pelas mais diferentes igrejas, perdeu o encanto por Cristo. Ela disse: eu não vejo motivo para amar Jesus Cristo. Não há nada nele que me atraia. Contudo, nós temos na história da igreja declarações do tipo: Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio. Charles Wesley, num dos seus poemas. Ou Bernardo de Claraval: Jesus, o só pensar em ti enche-me o peito de dulçor. Ou Jonathan Edwards, aquele intelecto privilegiado, homem que no meu modo de ver está abaixo do apóstolo Paulo, sendo habilitado a testemunhar enquanto ele cavalgava pelas matas de Northampton, na Inglaterra, na Nova Inglaterra do século XVIII, a sua visão da condescendência mansa e gentil de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o fez, portanto, ser tomado pela mais profunda comoção que o levou a lágrimas copiosas. Portanto, a nós nos cabe investigar essa relação de Maria com o Senhor Jesus, a fim de respondermos uma simples pergunta: o que ela divisou em Cristo? Qual é a razão de ser desse amor? Deixa eu contar um pedaço da história da minha vida. Com 20 anos eu tive uma experiência de natureza, eu diria, eminentemente e profundamente emocional com o cristianismo. E concomitantemente essa experiência, interessante isso, a fé cristã me fez ter contato com o existencialismo francês, com o existencialismo alemão, porque ficou claro para mim, lendo o livro de Eclesiastes, lendo o Sermão da Montanha, as pregações do nosso Salvador, que com 20 anos eu estava diante de 2 caminhos: ou assumir a inexistência de Deus num vácuo hostil, que a história não tem o mínimo significado, chegar ao mesmo veredito de Nietzsche: a modernidade não teve peito de levar às suas mais profundas conclusões lógicas os seus pressupostos intelectuais, fruto da sua ruptura com a fé cristã. Porque não há fundamento intelectual para a fraternité, igualité e a liberté sem as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então eu experimentei a angústia. E foi por isso que eu demorei tanto na minha vida a me envolver com as questões de natureza político-sociais. Porque o desespero de alma que eu experimentei naqueles dias, de você não ver sentido em nada,
e se desesperar por Cristo é uma coisa que, se você não tem resposta para a crise, é de enlouquecer. Você não vê sentido em nada. Você não tem ninguém no universo com o qual você possa desabafar na sua angústia, como também não tem ninguém no universo para o qual você possa dizer muito obrigado nos seus momentos de prazer. De você não ver nem sentido em ensinar para as pessoas que a vida não tem significado. O que eu poderia dizer? Parece que o inferno designou um demônio para me acompanhar naqueles dias. Eu não tinha sossego. Minhas crises não eram crises de incredulidade, porque eu nunca dei boas-vindas à dúvida. Eu passava por crises severas de fé, sem descanso manhã, tarde e noite. Que, contudo, hoje me leva a crer que o diabo é de fato o diabo de Deus. Porque esse demônio prestou um serviço de valor incalculável para a minha vida. Porque quanto mais eu me deparava com todo o horror desse universo sem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu anelava por Cristo. E quanto mais ele me atormentava com dúvidas, repito, para as quais eu não dava as boas-vindas, mais eu estudava. Saí lendo todos os apologistas. Mergulhava nas Sagradas Escrituras, clamava manhã, tarde e noite, subia os montes, pedindo contato vivo com Jesus. E eu dizia, é claro, é evidente para mim que sentia a minha vida murcha. E aí um dia, eu tive o que eu poderia chamar de experiência estética com Cristo. Em meio às minhas dúvidas, eu andava pela Praia Grande de Arraial do Cabo, na direção do Pontal da Atalaia, com o mar à minha direita. Quando, em meio às minhas crises intelectuais, não vou dizer que eu tive uma visão, porque eu sou presbiteriano. Nós presbiterianos, né, Ronaldo? A gente não tem experiência mística, a gente pensa bem, a gente é levado a pensar, conjecturar, refletir. Bom, mas eu tive a minha experiência pentecostal. Eu vi Jesus Cristo, não como eu estou vendo vocês. Os céus não se abriram. O que o Espírito Santo fez foi trazer à minha memória a crucificação. Eu não vi Cristo sorrindo para mim, não vi Cristo estendendo as suas mãos na minha direção. Só me foi revelado, e interessante, na minha cabeça era tudo do lado direito do mar, e os meus olhos voltados então para aquela montanha que a gente chama lá de Pontal da Atalaia. Ali, portanto, eu vi a união do leão com o cordeiro. Cristo se tornou especialmente amável para mim, como jamais eu havia experimentado em toda a minha vida. A união da natureza divina com a natureza humana. Essa história de uma ação de Deus no tempo e no espaço, mediante a qual a justiça e o amor se beijaram. E esse amor ensandecido de Deus pela sua igreja, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo se tornou especialmente amável para mim. E me permitam dizer que naqueles dias, naquela areia da praia,
enquanto eu caminhava, eu fui levado a dizer: se essa história não é verdadeira, eu jamais ficarei curado da frustração de não poder adorar um Deus que enviou seu Filho no tempo e no espaço e que a si mesmo se entregou por mim. E por mero acaso, nós seres humanos concebemos um Deus mais lindo do que o Deus real. Tempos depois, fui ler Religious Affections de Jonathan Edwards. E ele levanta, Ronaldo, uma impressionante questão. Como que alguém que não tem contato com o mundo ocidental, imagine alguém numa tribo, missionário cristão pregando o evangelho para essa pessoa. Edwards levanta a seguinte questão: esse homem que está sendo evangelizado numa tribo qualquer, ele não tem acesso a nenhuma obra de apologética, não sabe nada sobre Agostinho, sobre Tomás de Aquino, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, R.C. Sproul, Blaise Pascal, não conhece também nada sobre manuscritologia, arqueologia bíblica. Pergunta: como que essa pessoa pode saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E Edwards, a partir, acredito, da sua experiência pessoal, declara a seguinte coisa: essa pessoa se certifica de que Jesus é o Filho de Deus, mediante uma experiência com a beleza de Cristo. O Espírito Santo leva essa pessoa a se certificar de que Cristo é a imagem, a expressão exata do ser de Deus, em razão de um sentido novo que o Espírito Santo dá para essa pessoa, que é a capacidade, palavras de Edwards, de sentir a doçura do mel. Porque veja só, o problema da nossa espécie não é de natureza meramente intelectual. Você pode ir longe nas suas investigações teológicas, nas suas investigações filosóficas, na sua elaboração teológica, e ter tão somente chegado ao nível dos demônios. Crer, chegando ao ponto de dizer: se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. Está intelectualmente convencido da historicidade do cristianismo, da realidade da existência de um Deus infinito pessoal, e contudo permanecer no nível dos demônios. Notem, a nossa apologética não cessa quando nós levamos uma pessoa a crer na historicidade do cristianismo ou na existência de Deus. A sua e a minha meta consiste em levar essa pessoa a ter um contato com a beleza de Jesus, a se encantar com Jesus, a fixar os seus afetos em Jesus, e aí ser habilitada a dizer: os mandamentos de Deus não são penosos. E o que aconteceu com Maria? 3 experiências que marcaram profundamente sua vida. Primeiro, segundo o relato de Lucas 10, verso 38, Maria passou um bom tempo aos pés do Senhor Jesus, enquanto sua irmã trabalhava na cozinha, a ouvir-lhe os ensinamentos. A palavra foi dirigida a Maria de modo pessoal. E ali, ela teve contato com a doutrina. E eu fico a imaginar, eu fico a pensar, é uma pena que a Bíblia não fale nada a respeito sobre o conteúdo desse diálogo do Senhor Jesus com Maria. Sobre o que ele falou, e que causou no coração de Maria tamanho encanto, a ponto dela entrar na casa de Simão leproso, se lançar aos pés do Senhor Jesus e os enxugar com seus cabelos. Bom, entre as muitas coisas que eu posso conjecturar juntamente com você, sem querer ser dogmático,
É até meio autobiográfico o que eu vou falar agora. O que me encantaria se eu estivesse no lugar de Maria? Primeiro, obviamente, é Ele me dizer: dos teus pecados eu não mais me lembrarei. Segundo, Ele dizer para mim o seguinte: não circunscreva o reino de Cristo à Igreja Presbiteriana do Brasil. Preste atenção, meu filho, ser batista é um perigo. Cuidado com ser assembleiano. Essas coisas podem deformar o seu contato com essas instituições, pode deformar o seu coração, o seu caráter, fazendo com que você deixe de ser o irmão mais novo da parábola, a fim de se tornar o irmão mais velho, de um devasso se transformar num insuportável, chato e respeitável fariseu. Eu fico a imaginar Jesus dizendo para Maria: olha, esqueça o sinédrio, não ouça o que é pregado em Jerusalém, tome cuidado com sinagoga, eles estão querendo me matar. E o Deus que eu lhe apresento é diferente desse Deus que mais se parece com o diabo, proclamado pelos rabinos de Israel. Aliás, eu não vim falar para você sobre Deus, eu vim falar sobre o Pai. Eu vim lhe apresentar um ser doce, descomplicado, misericordioso, que não exige a prática de tolices por parte dos seres humanos para se sentir amado. Mas há mais um episódio da vida de Maria. Lázaro está morto há 4 dias. Meu Deus, isso é santo. Eu diria o seguinte, que essa história que eu vou contar agora é o que tem mantido minha sanidade mental no Rio de Janeiro. Ano passado nós pegamos um caso no Complexo do Alemão, de um menino que levou um tiro na cabeça. A mãe descia com ele num carrinho, indo na direção de uma avenida, no exato momento que o bonde do tráfico também descia e se deparava com uma viatura da polícia militar. Começou o tiroteio, um tiro de fuzil acertou a cabeça do menino, de 2 anos de idade. A mãe, na sua humildade, pegou a massa encefálica do menino, colocou de novo na cabeça, julgando que com isso ajudaria o médico a salvar a vida do seu filho. Hoje, no enterro, a mulher do músico que foi morto pelo exército brasileiro falava em se matar, por não conseguir se imaginar sem ter a companhia de um marido absolutamente adorável. Eles mantinham uma relação rara. Ao que uma moça me pareceu evangélica dizia: eu te repreendo em nome de Jesus, você tem uma filha para criar. Isso porque ela viu o marido ser morto diante dos seus olhos, perante o filho de 7 anos traumatizado. Você só não vai ter num ministério, mas eu diria o seguinte, não é ministério, conforme a gente costuma dizer, dentro das 4 paredes da igreja. Mas se você se propõe a ser sal esfregado na carne para que a carne não apodreça, você vai enfrentar sérios problemas com a depressão. Você vai passar pela experiência de Jeremias. Por que que o Senhor me criou para ver desgraça? Você vai conhecer de perto a crise de Abacuque. Pois bem, Maria viveu o seu drama. Seu irmão morto no 4º dia. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E propositalmente o Senhor Jesus não chegou a Betânia
antes da morte de Lázaro. Contudo, aconteceu naquele quarto dia algo que nos ajuda a entender o porquê de Maria ter quebrado o vaso de alabastro com o nardo puro e o derramado sobre a cabeça de Jesus. Ela ouviu um soluço. E quando ela olha para o lado, quem estava chorando era o próprio Cristo. E em seguida, ela descobre que ele não era apenas o cordeiro ultrassensível, mas o leão, capaz de dizer para o túmulo: Lázaro, vem para fora. No minuto seguinte, você a encontra entrando na casa de Simão leproso e batizando Jesus. Irmãos, falar em deixar legado para a nossa geração é mais do que levar nossa geração a decorar a Confissão de Westminster ou se tornar calvinista. Com todo respeito eu digo, os demônios são calvinistas. Eles conhecem a verdade. Nossa meta é, no poder do Espírito Santo, habilitarmos um povo que possa, por exemplo, entender o sentido do velho hino que há tantos anos nós cantamos nas nossas queridas igrejas presbiterianas. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Contudo, se você passa por essa experiência estética, se você se afeiçoa por Cristo, se você é levado, portanto, a compreender a natureza, a gênese, as dimensões do grande mandamento, você será levado à compreensão de que o chamado da igreja é para amar a Deus e amar a tudo que Deus ama. Portanto, preste atenção, em nome do Senhor Jesus, a missão número 1 da igreja no mundo é amar, e é o amor que vai pautar a nossa atividade missionária, e que vai dizer momento a momento o que nós devemos fazer, porque dar um folheto para aquele que foi espancado no caminho de Jerusalém para Jericó é um escárnio. Ele nem acredita de que tem alma, de tanta dor física que está experimentando. Portanto, esse texto é de fundamental importância para trazermos um equilíbrio para o protestantismo brasileiro. Porque, infelizmente, alguns amigos meus, da chamada missão integral, resumem o seu discurso a falar sobre o encontro com Cristo no trabalho entre os pobres. Mas quando isso rouba a transcendência, quando isso faz perder de vista a necessidade imperiosa de você ser selado com o Espírito Santo, ou visitado com o Espírito Santo, ou tornado pleno pelo Espírito Santo, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. E eu garanto a você, você não terá lastro para lidar com o mundo real. O que nós temos aqui nessa passagem? De um lado, um culto que encontrou sua justificativa
vamos assim dizer, ela torrou 300 denários. Um denário era o pagamento por um dia de trabalho. Um ano de trabalho derramado sobre a cabeça de Cristo. Por quê? Ela estava diante da mais alta realidade. Da beleza do Criador manifestada na singularidade do seu único Filho. Jamais vai faltar recurso para quem comete tamanho desperdício. Para quem deixa de estar no vale, para subir o monte, para contemplar a face de Deus e voltar para os becos, para as vielas das favelas, para os hospitais públicos, com o rosto brilhando, em razão desse contato com a formosura de Cristo. Contudo, o que é interessante nessa passagem são os extremos. O extremo da mais gloriosa manifestação do Criador. O Criador em carne e osso, vestido de carne, cabelos e ossos, diante do adorador. Contudo, essa passagem nos fala desse mesmo ser humano diante do ser do universo que mais carrega dentro de si as perfeições do Criador no seu momento de maior miséria. Vocês estão entendendo? Gente, se nós não harmonizarmos esses dois amores, nós vamos transformar nossas igrejas em sinagogas de Satanás, sem nenhuma relevância para a história. Perderemos o contato com a cultura, uma vez que essa gente não nos ouvirá se nós não vivermos à altura da nossa antropologia. Nós dizemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso tem que significar que quando ele estiver nu, nós seremos movidos pelo desejo de vesti-lo. Quando ele estiver com fome, a sua privação nos levará à loucura. Quando ele estiver sofrendo abuso de autoridade, nós vamos nos interpor entre ele e o opressor. Por quê? Vimos a glória de Deus e em sua presença descobrimos que a nós nos cabe fazer o bem pelos membros da nossa espécie, especialmente quando os membros da nossa espécie estão ferrados. Esse é o ponto. Uma pergunta precisa ser respondida. Por que Judas falou sobre o pobre e não foi repreendido nem pelos apóstolos, nem pelo Senhor Jesus? Por que Judas tocou no tema da pobreza? E o Senhor Jesus não foi levado a dizer que ele estava trazendo pauta alheia à fé cristã. Por dois motivos. Número 1, o livro de cabeceira de Cristo fala de cabo a rabo sobre o pobre. E com vergonha eu lhes digo que só a partir de 2007 que eu passei a encontrar na Bíblia a palavra pobre. E isso se deu a partir do momento que eu deixei o púlpito e fui para a favela. E ali o meu calvinismo foi confrontado. Como foi confrontado novamente em Moçambique. O livro de cabeceira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala 10 vezes mais, 50 vezes mais sobre o necessitado, o despossuído, o vulnerável, o excluído do que sobre sexo. Embora, obviamente, haja uma ética sexual nas Sagradas Escrituras.
mas todos estavam familiarizados, naquele dia, na casa de Simão, o leproso, com passagens, por exemplo, como essa de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, e hoje as favelas estão repletas de irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, não endureçam seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Não há mínima dúvida que também eles conheciam o livro de Provérbios, como, por exemplo, o capítulo 14. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Quem oprime o pobre, insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado, quebra o vaso de alabastro com unguento e derrama sobre a vida de Jesus. Provérbios capítulo 19, verso 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Olha a teologia da prosperidade. E este lhe retribuirá o benefício. Calvino explora muito essa passagem para falar sobre esse Deus que se torna fiador do necessitado. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Vocês vão entender, é claro o motivo de Judas ter falado sobre o pobre e não ter sido repreendido por ninguém. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Qual foi a última vez que você levou essa pauta para o púlpito da sua igreja? Provérbios capítulo 28, versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Mas o locus clássicos da doutrina, sem a mínima dúvida, é Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. É um poema. Grita a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, tem muito culto, muita liturgia, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Aí o profeta ergue a voz, entendendo que ética não se resume a tabaco, sexo e bebida alcoólica. Verso 4, eis que vocês jejuam. Acontece que, verso 3, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Será que eu devo falar isso? Bom, vou falar. Nunca se esqueça que o marxismo, dentro do qual o cristianismo não cabe, com o qual o cristianismo tem sérias divergências, nasce com Friedrich Engels entrando nas fábricas inglesas e vendo
o trabalhador inglês trabalhando 17 horas por dia para ao fim do dia de trabalho ir para um cortiço. Com poucos pastores erguendo a voz contra a injustiça, porque não há mínima dúvida que eu vou ter sérios problemas, exceto se tiver um forte compromisso com Cristo, de denunciar a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, se a estrutura da minha igreja depende das ofertas do empresário que explora os seus funcionários. Mas aqui está o livro de Isaías, com muita clareza, dizendo: vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Note que o milagre não é o detentor do poder econômico frequentar a igreja. O milagre é ele se converter. Como disse o Senhor Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Você olha para um culto como esse e você diz: é evidente que o Espírito Santo está operando. Olha quantas pessoas de joelhos, observe o apelo, quantas lágrimas. E o profeta ergue a voz para dizer que Deus não pode suportar ajuntamento solene associado à iniquidade. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Foi o que eu me senti movido a dizer por conta dessa passagem, entre outras. Fui movido a fazer, quando há coisa de uns 3 anos, economistas orientaram o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, a submeter o Rio de Janeiro a um ajuste fiscal. E propuseram uma série de cortes. E entre eles, um corte que correspondia a cerca de 1% das despesas do estado do Rio de Janeiro. Economistas disseram para o governador, e o governador encaminhou a proposta para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Número 1, cortar o restaurante popular. Trabalhadores que vêm do subúrbio conseguiam almoçar no centro da cidade pagando R$1 por almoço. Número 2, o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o corte no aluguel social. A Defesa Civil chegou no morro e disse: olha, a sua casa corre o risco de desabar na próxima chuva. Saia daí, o governo do estado assume o compromisso de lhe dar R$500, o aluguel social, até uma casa ser construída para você. E ele também decidiu acortar um socorro para os miseráveis, chamado de Bolsa Carioca, que é uma ajuda que o governo do estado do Rio de Janeiro dava para pessoas do nosso estado que vivem abaixo da linha da pobreza. Não tem nada. Eu enlouqueci. Eu peguei uma série de pacotes, levei para as escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pintei todos os pacotes com cruzes vermelhas, convoquei a imprensa. Me lembro até hoje que quando eu estava de costas para a rua, fixando os pacotes, um repórter de ponta da TV Globo botou o microfone na minha boca e perguntou qual era o meu objetivo. E eu, sem respeitar muito os códigos que regem a relação do entrevistado com as emissoras de televisão, eu me esqueci que estava diante de uma câmera e agi como eu estou agindo aqui entre vocês. Isso é péssimo para a comunicação com televisão. Mas eu estava furioso. Eu disse: se esse pacote for aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, essas pessoas vão morrer.
Elas não têm onde cair mortas. Deu no RJTV daquela noite. No dia seguinte, os deputados se reuniram, aprovaram o pacote do governador, mas sem incluir nele o corte nesse socorro que o Estado vinha até então dando para os mais miseráveis do Rio de Janeiro. Você imagine, se eu fosse esperar tudo isso acontecer, para mobilizar a igreja para distribuir cesta básica para essa gente. Simplesmente foi tomada a decisão, não vamos fazer, como igreja, aquilo que cabe ao Estado fazer por esses miseráveis. Bom, legado para a cidade. Concordo com Tim Keller quando ele diz: esqueça a chance de nós sermos ouvidos. Nesse país, ele fala isso sobre a América, sem nós estarmos envolvidos com essas questões. Essas pessoas não nos levarão a sério se estivermos apresentando essa altíssima antropologia, esse conceito elevadíssimo sobre o homem que você não encontra nem no neoliberalismo, nem no marxismo, enquanto ignoramos aqueles da nossa espécie que se encontram em estado de privação, de exclusão e de vulnerabilidade. Portanto, estou vendo o relógio, tenho que me submeter ao meu querido amigo Jay. Tive o privilégio de fazer o seu casamento, amadíssimo. Pegou a ovelhinha lá da igreja e arrebatou, né? A minha igreja. Tive o privilégio também de vê-lo chegar ao Brasil, trabalhar comigo, e do primeiro encontro do Atos 29 ser realizado na minha igreja. Então estou aqui com toda a liberdade, acreditando que o Espírito de Deus está operando entre vocês. O que eu proponho? Onde eu quero chegar? Vou dar, lá na favela a gente costuma usar a expressão papo reto. Eu vou dar o papo reto. Onde eu quero chegar? Numa harmonia entre esses dois movimentos de espírito que nós vemos nessa passagem de João. O amor pelo Criador e o amor pela nossa espécie. Um amor que busque o encontro com a beleza de Deus, revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O momento da mais alta realidade que leva a nossa vida a exalar o perfume da adoração. Mas ao mesmo tempo, um amor que por amor ao Criador nos leve a servir a estes em cujas vidas Deus comunicou mais de si. E quando estes estão no momento, de um lado a glória de Cristo, o vaso de alabastro a ser quebrado, do outro lado membros da nossa espécie na miséria, no momento da mais alta privação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: perdeu a alma quem se depara com a revelação do Evangelho e não quebra o seu vaso de alabastro. Perdeu a alma quem vê esse ser chamado de imagem e semelhança de Deus na miséria e dele não se compadeça. São duas realidades que devem, portanto, nos levar ao amor. E um amor que, se for vivido por nós, lá na frente, será honrado por Deus. Porque da mesma maneira que ele disse para Maria, onde for pregado esse evangelho, essa história da sua paixão por mim será contada, ele vai falar sobre você e sobre mim. E um amor que, quando manifestado pelo ser humano no seu momento de mais alta fragilidade, nos levará um dia a ouvi-lo dizer:
Eu te vejo em mim. Você tem o meu DNA. Não por você ser calvinista, mas porque o seu calvinismo o levou a me identificar no nu, no faminto, no solitário, no sedento. O dia que surgir essa igreja no Brasil, nós seremos luz para as nações. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.